Olá, Upper! Mais uma segunda-feira com o Seguro Fora da Caixa, que eu venho aqui trazer conteúdo para que você possa ter insights e possa começar a sua semana de forma bem positiva, com bastante conteúdo, para ter mais resultado dentro do seu escritório, da sua corretora, da sua unidade, da rede RSAP, enfim, da sua empresa, tá? Hoje eu trouxe um tema para a gente falar aqui sobre liderança, equipe, gestão de pessoas, que geralmente é o calcanhar de Aquiles de toda empresa, de toda corretora de seguros em crescimento. Quando uma corretora vai crescer, o que geralmente interrompe esse crescimento é a falta de pessoas ou o não conhecimento na contratação, gestão, treinamento, entre outras coisas. Então eu vim aqui para falar 10 minutos para você um pouco mais sobre isso, sobre o que eu tenho de visão da minha experiência, o que eu já passei com o crescimento e a contratação e gestão de pessoas, para que você possa ter algumas ideias, alguns insights para levar para você. Bom, o que acontece naturalmente quando alguém cresce uma corretora de seguros, né? Geralmente uma pessoa começa sozinha. O que a gente observa no mercado, não é aqui na RSAP, mas o que a gente observa no mercado jurássico normal é que a pessoa começa sozinha, às vezes com um parente, às vezes com a esposa, o marido, o filho, e começa a fazer sucesso, tem um atendimento legal, começa a vender bacana e começa a ter indicações. E o trabalho dentro de uma corretora de seguros é um trabalho muito extenso, principalmente se a pessoa está sozinha mesmo, é muita coisa para se fazer. Cálculos, apresentação de proposta, prospecção, marketing, transmissão de seguro, acompanhamento de pendência, é muita coisa. E acaba fazendo-se quase que obrigatória a contratação de pessoa. Só que, qual que é o maior erro dos corretores, né, das pessoas que ainda não se enxergam como empresários, dos autônomos que estão aí, começam a crescer, eles começam a contratar de forma desordenada, sem planejamento, sem visão de médio e longo prazo. Eles começam a contratar pessoas para resolver problemas, para apagar incêndio, e não para um crescimento ordenado e planejado da corretora de seguros. E o que acontece no final das contas? A pessoa pensa o seguinte, né? Poxa, eu estou cotando um monte de gente, para um monte de gente, apresentando um monte de proposta, tenho que acompanhar vistoria, boleto, documento, pendência. Eu vou contratar uma pessoa para fazer cotações. Eu vou contratar uma pessoa para acompanhar pendências. E começa a contratar uma, duas ou três pessoas sem planejamento, de forma desordenada e sem visão de longo prazo, focado só na resolução do problema ali específico que está vindo na mente da pessoa. E o que acontece? Ao invés dessa pessoa ter o trabalho diminuído desse empresário, né, esse empresário iniciante, ao invés do trabalho dele diminuir, ao contrário, o trabalho dele aumenta, mesmo ele contratando mais gente. Por que o trabalho dele aumenta? Porque agora, além dele ter que dar conta de tudo isso que ele tinha que dar conta, ele ainda tem que dar conta do trabalho das pessoas e de treinar essas pessoas, de gerir essas pessoas, enfim, o trabalho aumenta. Quando você contrata pessoas sem planejamento e sem visão de organograma, dos processos da sua empresa, das afinidades das funções, das atividades que vão ser executadas por aquela pessoa, e sem uma liderança específica, é isso que acontece. Ao invés de você resolver, você cria mais problemas e acaba se frustrando. E aí o que a gente enxerga? Isso primeiro eu tô trazendo para você o que a gente vê acontecer, e muito, tá? Nesse mercado de corretagem de seguros. O que acontece? Aquele empresário iniciante, geralmente jurássico, se frustra, se decepciona e acha que crescer, evoluir, contratar pessoas não é um bom negócio, acaba demitindo todo mundo e ficando sozinho, cheio de trabalho, perdendo a paz. Então a primeira coisa que eu quero dar de conselho para você aqui: se vai contratar alguém, se está com muito trabalho, antes invista seu tempo em planejamento. Planejamento é sempre a chave do negócio. A gente já falou, já tem outra pílula aqui falando sobre planejamento. Senta, faz a descrição de cargo, faz a descrição de habilidades daquela pessoa que vai ter que entrar na sua corretora, na sua empresa.
Os processos nos quais serão executados já tem processo? Ou você que faz tudo, está tudo dentro da sua cabeça? Se não tem processo, então nem adianta contratar. Como é que você vai contratar uma pessoa para ter que te perguntar tudo? Senta antes e faz uma descrição de um processo. Poxa, essa pessoa vai fazer acompanhamento de pendências. Qual que é o processo que a pessoa vai ter que desempenhar? Toda segunda-feira a pessoa vai logar em X lugar, vai fazer tal coisa, vai colocar tal relatório. É importante você criar um processo, uma descrição de cargo e habilidades, e daí um perfil de colaborador ideal. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu já vou contratar alguém que já está no mercado, já tem experiência com seguro. Você vai contratar mais problema. Às vezes a pessoa vem viciada do mercado, às vezes ela tem amizades no mercado que pode te decepcionar mais ainda. Às vezes é melhor você contratar quem não tem experiência, quem não está no mercado, do que gente que está no mercado. Ninguém vai ir pronto para sua empresa. E aí vem o segundo insight. Tá? O primeiro insight é o planejamento. O segundo insight é toda empresa que cresce, toda empresa que quer contratar, toda empresa que pensa em ter equipe tem que ser uma empresa de educação. Ou seja, você tem que ter um processo de treinamento, educação e preparação dessas pessoas. Nossa, Daniel, mas eu não consigo, eu faço tudo. Então você precisa de ajuda. Um dos motivos da gente ter a RSAP é para isso, para você entrar aqui para a rede, para que a gente possa dividir para multiplicar. Fazer esse trabalho de treinamento, fazer esse trabalho de recrutamento com você, já te entregar processo, já te entregar modelo de negócio já com passo a passo pré-definido para que você possa escalar e focar no que é gostoso no negócio, quer vender, quer crescer, quer relacionar com seus clientes, enfim. Então, assim, por isso que a gente está aqui e a gente pode te ajudar. Ah, Daniel, mas e minha marca, e o meu negócio? Aí é uma decisão pessoal, né, que você tem que tomar para ver quanto de desgaste você tem ou vai ter para crescer, contratar e evoluir a sua empresa, beleza? Primeiro insight, planejamento. Segundo insight, tem que ser uma empresa de educação, preparamento, treinamento. Quando eu aprendi isso, quando eu entendi isso de fato na minha vida, tudo mudou. Porque eu entendi que ninguém vem pronto, e realmente ninguém vem pronto. Você tem que treinar e preparar para os processos da sua empresa, tá? Terceiro e último insight que eu quero deixar aqui: contrate as pessoas não por currículo, mas sim por perfil de personalidade, perfil de habilidades. Se é uma pessoa mais extrovertida, se é uma pessoa mais introvertida, se é uma pessoa que executa mais, se é uma pessoa que executa menos, que é mais idealista, racional, sentimental, enfim. Tem um mundo inteiro de gestão de pessoas e liderança que ensina a contratar pessoas através do seu perfil de personalidade. E aí você consegue colocar a peça certa no lugar certo. E, cara, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É a mesma coisa de você colocar o César Cielo nos 100 metros. Você contratar a pessoa certa para o lugar certo, com as habilidades certas, tenho certeza que a pessoa já vai chegar, aí sim vai chegar um pouco pronta. Agora, para ela entender do que tem que ser feito ali dentro da sua empresa, isso tem que vir pronto de você e, obviamente, tem que sair da sua cabeça, ir para o papel, ir para um manual, para que você possa fazer o treinamento e a educação dessas pessoas. E aí eu vou trazer até uma dica bônus, tá? Tem muita gente que começa a contratar de baixo para cima no organograma, né? Contrata ali as pessoas operacionais para depois, no futuro, ter um gerente, alguma coisa do tipo. Mas dependendo do seu nível de escala, do tamanho do seu negócio, e se é você que está tendo que gerenciar todo mundo, se é você que está tendo que resolver todas as coisas operacionais, e é você que tem um monte de gente indo até você para que você dê orientações, primeiro que alguns desses passos que eu já falei nessa pílula já não foram cumpridos, né? Você não fez planejamento, não fez treinamento, educação, se as pessoas estão tendo que te perguntar demais. E aí, se tá desse jeito ainda, se você não contratou as pessoas por habilidade, não fez o que eu falei nos 3, na hora que vai formar a equipe, então comece do gerente, não comece do operacional. Não, Daniel, eu vou gastar dinheiro demais. Ou é dinheiro ou é vida, meu amigo. É dinheiro ou é tempo. Ou é dinheiro ou é estresse. Então, ou seja, vai formar uma equipe, a equipe vai ter que ser de 4, 5 pessoas, começa pelo gerente, pelo supervisor ali, que esse gerente supervisor, ele faz a equipe dele, ele faz os treinamentos, e ele já começa a ser ali um intermediário entre você, que tem que ser o estratégico da sua empresa, com a equipe operacional. Fica aí meus insights de gestão de pessoas, de contratações.
Se a gente for falar de liderança, aí vai ser muito mais do que 10 minutos, porque aí a gente já começa a falar de cultura, a gente já começa a falar de valores, rituais, entre várias outras coisas, reuniões de one-on-one, entre várias outras coisas que eu vou deixar para um outro vídeo, um outro insight, uma outra pílula e um outro seguro fora da caixa, para você pensar fora da caixa. Muito obrigado pelo seu tempo, até a próxima, te espero na segunda.